Uma casa abandonada, na esquina da antiga Rua das Oliveiras. Uma casa que até hoje ninguém teve coragem de derrubar. A história remonta ao final da década de 70. A família do médico da cidade, Dr. Arnaldo, morava ali. Ele era respeitado, mas comentavam que a esposa, Dona Lígia, já não era a mesma desde a morte repentina da filha mais velha. Certa noite, vizinhos ouviram gritos dentro da casa. Quando a polícia entrou, encontraram um cenário macabro. Os dois filhos mais novos estavam sem vida no porão e Dona Lígia murmurava frases desconexas, olhando fixamente para a parede, como se respondesse a alguém que não estava ali. Desde então, a casa foi amaldiçoada. Quem tentava morar lá não durava mais do que algumas semanas. Sempre a mesma coisa. Vultos, risadas infantis ecoando pelos corredores e portas que batiam violentamente sem motivo. Décadas se passaram, até que um homem chamado Cláudio, um segurança aposentado, decidiu comprar a casa. Ele havia trabalhado por anos em hospitais, necrotérios e fábricas abandonadas. Para ele, histórias de fantasmas não passavam de invenções para assustar crianças. A casa estava em ruínas, paredes descascadas, cheiro de mofo, janelas quebradas. Ainda assim, Cláudio ria. Se tem espírito aqui, vai ter que dividir aluguel comigo. Mas na primeira noite, percebeu que algo não estava certo. Enquanto se preparava para dormir, ouviu passos arrastados no andar de cima. Mesmo estando sozinho, Cláudio subiu as escadas com sua lanterna. Cada degrau rangia, como se a casa reconhecesse sua presença. Ao abrir a porta do quarto principal, encontrou apenas poeira e móveis cobertos por lençóis. Mas jurava que ainda ouvia uma respiração pesada atrás dele. Voltou ao quarto apavorado e tentou dormir, mas foi acordado por um choro infantil vindo do porão. Desceu com a lanterna na mão e encontrou as gavetas metálicas do antigo necrotério abertas. Ele fechou uma a uma, mas quando se virou, percebeu algo ainda pior. A porta de saída estava trancada por fora. Ele estava preso dentro da casa. No dia seguinte, decidido a provar que tudo era fruto da imaginação, Cláudio instalou câmeras e gravadores no porão. À noite se trancou na sala e ficou vigiando pelo monitor. Às 3 da manhã, uma figura feminina surgiu nas imagens. Uma mulher de vestido branco, andando em círculos, como se procurasse algo. Atrás dela, 2 crianças paradas, encarando a câmera. O que deixou Cláudio em choque foi o final da gravação. Uma voz baixa, quase um sussurro, falou direto para o microfone. "Você não devia estar aqui." Cláudio contou aos vizinhos, mas quando voltou para mostrar as imagens, só havia estática. Dias depois, vizinhos ouviram gritos desesperados vindos da casa. Quando a polícia chegou, não havia ninguém. Todos os pertences de Cláudio estavam no lugar, mas ele havia desaparecido. No porão, marcas de unhas arranhavam as paredes, como se alguém tivesse tentado sair. E até hoje, quem passa pela Rua das Oliveiras afirma ouvir o rádio de um segurança chiando na madrugada e uma voz fraca pedindo socorro. E você, teria coragem de passar uma única noite na casa onde o tempo nunca passou? Numa cidade pequena, onde todos se conheciam, 2 famílias moravam lado a lado havia décadas. De um lado estavam os Ferraz, um casal de meia-idade com 2 filhos adolescentes. Do outro, os Moura, uma família aparentemente tranquila formada por pai, mãe e uma filha pequena. Durante anos, tudo parecia normal. As casas eram simples, com quintais separados apenas por uma cerca de madeira. As famílias se cumprimentavam cordialmente, compartilhavam comidas em festas e trocavam favores. Mas, por trás das janelas fechadas, algo muito estranho estava acontecendo. Os Ferraz começaram a notar pequenos sinais. À noite,
Barulhos de correntes vinham da casa vizinha. Às vezes, gritos abafados eram ouvidos, mas, quando perguntavam, os Moura riam e diziam que era apenas a televisão alta. O clima piorou quando a filha mais velha dos Ferraz jurou ter visto, pela janela de seu quarto, a menina da família Moura parada no quintal, completamente imóvel, olhando fixamente para a sua casa. O mais perturbador foi o horário. 3 da manhã, em meio a uma tempestade, e a garota estava descalça, com o vestido encharcado, como se tivesse ficado horas na chuva. Na manhã seguinte, ao comentar o ocorrido, os pais da menina riram e disseram que ela nunca havia saído de casa durante a noite. Mas o olhar vazio da criança não saía da mente dos vizinhos. Dias depois, os Ferraz acordaram com arranhões profundos na porta dos fundos, como se alguém tivesse tentado entrar à força durante a madrugada. O pai instalou câmeras no quintal, e o que captaram naquela noite foi impossível de esquecer. Por volta das 2h45 da manhã, a pequena Moura apareceu de novo, parada na cerca, encarando a câmera. Ficou assim por mais de 15 minutos, sem se mover. Então, lentamente, virou a cabeça em direção à casa dos vizinhos e apontou para a janela do quarto dos filhos Ferraz. O pai correu para chamar os vizinhos, mas, ao bater na porta, foi recebido pela mãe da menina, que parecia estranhamente calma. Ela apenas disse: "Volte para sua casa, ainda não é a hora", e fechou a porta na cara dele. Na noite seguinte, gritos desesperados ecoaram da casa dos Moura. Os Ferraz chamaram a polícia, que invadiu a residência. O que encontraram foi um cenário que até hoje ninguém explica. O pai da família estava caído no chão, sem vida. A mãe estava sentada na sala, completamente imóvel, com um sorriso perturbador no rosto. A menina havia desaparecido, mas o detalhe mais aterrorizante foram as paredes, cobertas por desenhos infantis, feitos com algo que a perícia nunca conseguiu identificar. Eram figuras de pessoas sem rosto, todas presas atrás de grades. No centro da sala, havia uma frase escrita várias vezes, em letras trêmulas: "Eles estão observando. Eles estão observando. Eles estão observando." A mãe foi levada para um hospital psiquiátrico. Ela repetia incansavelmente que a filha estava com eles agora, mas nunca explicou quem eram eles. O caso abalou a cidade inteira. A casa dos Moura foi interditada, mas até hoje ninguém teve coragem de morar nela. Quem passa por ali jura ouvir a risada de uma criança ecoando nos corredores vazios. Já os Ferraz, traumatizados, se mudaram para longe. Mas mesmo na nova cidade, dizem que ainda sentem ser observados. O filho mais novo contou a amigos que, em algumas noites, vê a silhueta de uma menina parada em frente à sua janela. E toda vez que ele tenta olhar mais de perto, a figura desaparece. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu entre aquelas duas famílias. Mas uma coisa é certa: a história delas jamais foi esquecida. E a pergunta que fica é: se você tivesse como vizinhos os Moura, teria coragem de olhar pela janela durante a madrugada? Existe uma estrada de terra quase sempre coberta por neblina que leva até o alto de uma colina isolada. No topo dela, permanece de pé uma construção antiga que os moradores chamam de a Casa da Colina Esquecida. Ninguém ousa se aproximar depois do pôr do sol. Não apenas por medo da escuridão, mas porque todos na cidade conhecem as histórias que cercam aquela casa. Muitos acreditam que ela própria respira. Os poucos que passaram por perto juram que as janelas parecem olhos observando e o som do vento por entre as frestas da madeira soa como um sussurro chamando pelo nome de quem passa. Nos anos 80, o fazendeiro Antônio comprou a casa, acreditando que seria o lugar perfeito para criar sua esposa e 2 filhas pequenas. A vista era bonita, o silêncio trazia paz. Mas a paz não durou. Logo nos primeiros meses, começaram os sinais. As filhas reclamavam que ouviam alguém chamando por elas no corredor. À noite,
A esposa dizia sentir alguém deitado na cama, entre os dois, mesmo quando Antônio jurava que ninguém estava ali. Vizinhos relatavam gritos em plena madrugada e, em algumas manhãs, ao olhar para a colina, notavam figuras nas janelas, imóveis, apenas observando. Então vieram os acontecimentos mais sombrios. Animais da fazenda eram encontrados mutilados, cercas derrubadas, como se algo muito forte tivesse passado por ali. As filhas desapareceram em uma noite de tempestade e nunca mais foram vistas. Quando a polícia entrou, encontrou apenas Antônio, sentado no porão, com os olhos fixos em símbolos riscados no chão com carvão. Ele murmurava sem parar: "Eles não vão deixar a gente sair. Nunca vão deixar." Na manhã seguinte, Antônio e sua esposa também sumiram. A casa ficou vazia. Mas os moradores da cidade juram que a família nunca saiu de lá. Depois disso, a casa passou de dono em dono. Alguns tentavam reformar, outros apenas usavam como depósito, mas todos desistiam. Trabalhadores da construção relataram ferramentas desaparecendo, barulhos de passos atrás deles e sombras se movendo contra a luz. Uma senhora que tentou morar ali por apenas uma semana foi encontrada desmaiada no quintal. Disse que ouviu, durante todas as noites, crianças correndo pelo corredor. Mas o detalhe mais perturbador foi que, no último dia, ela jurou ter visto o reflexo de uma menina no espelho do banheiro. E essa menina estava com a boca costurada. Depois disso, ninguém mais tentou viver na casa. E os anos apenas reforçaram sua reputação amaldiçoada. Com o tempo, a casa virou alvo da curiosidade. Em 2005, 4 jovens da cidade decidiram entrar para gravar vídeos amadores. Nas primeiras horas, nada aconteceu além do esperado: poeira, móveis velhos, portas rangendo. Mas quando chegaram ao porão, encontraram os mesmos símbolos riscados no chão, agora queimados como se ainda estivessem frescos. Um dos rapazes riu e provocou: "Se tiver alguém aqui, aparece agora." A lâmpada no teto explodiu no mesmo instante. Em pânico, começaram a correr pelos corredores, mas perceberam que as portas não levavam mais para os mesmos cômodos. Era como se a casa tivesse mudado de lugar por dentro. Um dos jovens gravou tudo, e o vídeo terminou com uma voz feminina sussurrando, tão próxima do microfone que parecia estar dentro do peito de quem ouvia: "Vocês não deviam estar aqui." Até hoje, apenas um deles voltou para contar a história. Os outros desapareceram. Oficialmente, dizem que mudaram de cidade. Mas na madrugada, quem passa perto da colina afirma ouvir seus gritos ecoando lá de dentro. O mais estranho é que a casa parece chamar as pessoas. Testemunhas dizem que, ao passar pela estrada, sentem um impulso de olhar para cima. Alguns juram ouvir seus nomes sendo sussurrados pelo vento. Motoristas já relataram que, ao cruzar a estrada à noite, veem uma menina parada no portão da casa, acenando lentamente, mas, ao piscar os olhos, ela desaparece. Em 2017, bombeiros foram chamados após um incêndio misterioso. Quando chegaram, a casa estava intacta, mas todos os equipamentos de comunicação falharam dentro do terreno. Um deles confessou que viu uma mulher de vestido branco no andar de cima, olhando diretamente para ele, com um sorriso impossível de esquecer. Até hoje, ninguém sabe explicar por que, mesmo com o abandono, às vezes as luzes da casa se acendem sozinhas. Alguns dizem que é a eletricidade antiga. Outros afirmam que não existe mais fiação elétrica ligada naquele lugar. E assim, a casa da colina esquecida permanece, imóvel, imponente, como se esperasse pelo próximo curioso, como se ela mesma tivesse consciência e precisasse de novos moradores para nunca deixar sua fome adormecer. E você teria coragem de entrar sozinho na casa, subir até o porão e descobrir se a família de Antônio ainda está lá dentro, esperando, ou será que a casa já está chamando por você?